Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, irmãos e irmãs. Nós nos alegramos com a sua participação nesta celebração de domingo. Nos alegramos que você esteja conosco, nos acompanhando pelas redes sociais da igreja. Todos os irmãos, irmãs, familiares, amigos da nossa igreja, os membros, todos os participantes, são muito bem-vindos nesta hora. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Adoremos ao Senhor, ao nosso Deus. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. O salmista escreve com esperança. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Ó Senhor Deus e misericordioso, busquemos o seu perdão neste momento de confissão silenciosa. Convido os irmãos a curvarem as suas cabeças em alguns instantes de oração silenciosa e confessarmos a Deus os nossos pecados.
Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti, devendo estar nu e firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. Recebamos a promessa da graça, a segurança do perdão que temos da parte do nosso Deus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pela bondade do Senhor, os nossos pecados são perdoados. Louvemos a Deus pelo seu grande amor por nós. Cantemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
nos preparando para ouvir a leitura das Sagradas Escrituras e também a proclamação da palavra. Eu convido os irmãos para que buscamos mais uma vez ao nosso Deus por uma iluminação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por podermos estar aqui te prestando mais este culto, ó Pai. Neste momento queremos te pedir que tu possa nos iluminar, ó Pai. Prepara, ó Pai, os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, para que a tua palavra possa, ó Pai, ser plantada dentro de nós, que nós possamos entender com claridade tudo o que o Senhor quer passar para nós. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado. Amém, Senhor. Leitura das Sagradas Escrituras, livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 1 ao 5 e 9 e 10. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi como rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre toda Israel e Judá 33 anos. Davi passou a morar na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde o Milo. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Palavra do Senhor. Primeira estrofe do Cântico 136. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler do capítulo 12, no capítulo 12, do versículo 2 até o versículo de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 2º versículo até o versículo de número 10. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo,
a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Palavra do Senhor. Cantemos a 2ª estrofe do cântico. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos 1 até o 13º. Marcos, capítulo 6, versículo 1 até o 13º. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos do que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este aquele carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns daqueles doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem uma túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se em algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá,
como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Palavra de salvação. Terceira estrofe. Batei, batei, e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Eu venho a ti, ó Cristo meu, escuta o pranto deste coração ferido que lateja amarguras num gemido a cada golpe da tremenda luta. Senhor, já livre estás da cruz poluta, e teu potente e eterno braço erguido domina, como havias prometido, a mente, o espírito e a matéria bruta. Sentir-te eu quero, ó Cristo meu, bem perto, para em minha alma ter um céu aberto, embora o corpo se contorça em dor. Com tua graça, a paz se estabelece, da morte o aguilhão desaparece, e tudo é vida e santidade e amor. Este soneto que eu acabei de ler foi extraído do livro O Sofrimento do Cristão, de autoria do reverendo doutor João Bernardes da Silva. O reverendo João Bernardes foi pastor de nossa igreja local no período de agosto de 1953 a janeiro de 1960. Considerando seu abençoado ministério de 7 anos em nossa igreja, o conselho de outrora resolveu homenagear o reverendo João Bernardes, dando o seu nome ao antigo salão social da igreja, o salãozinho que fica hoje atrás do atual salão social. A placa com seu nome está lá, na porta daquele salãozinho. O livreto escrito pelo reverendo doutor João Bernardes da Silva, O Sofrimento do Cristão, foi publicado no ano de 1959, quando ele era pastor aqui na IPI de Casa Verde. Há alguns anos eu ganhei esse livrinho raro da nossa saudosa irmã, diaconisa Isalice Gonçalves da Silva. E é dali que eu retirei o soneto. O sofrimento do cristão é exatamente sobre isso, sobre o sofrimento do crente, que o reverendo João Bernardes escreve nesse seu livrinho.
E um dos textos básicos que ele utiliza para tratar desse tema é o texto bíblico que serve de base para a nossa meditação neste domingo. O texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que trata do famoso episódio do espinho na carne. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Eis aqui, irmãos e irmãs, um dos textos considerados misteriosos e de difícil interpretação nas Sagradas Escrituras. O apóstolo escreve aos cristãos de Corinto que possui um espinho na carne, mensageiro de Satanás que o esbofeteia em sua vida. O que significa isso? É difícil saber. Muitos já escreveram a respeito desse tal espinho na carne de Paulo. Variadas explicações e interpretações já foram oferecidas. Para alguns, o espinho na carne de Paulo seria uma doença, um mal-estar físico. Já se falou em epilepsia, histeria, depressão, problemas de visão, malária, lepra, reumatismo, dificuldades de fala, paralisia. Para outros, o espinho na carne de Paulo seria um pecado. Já se falou, por exemplo, em alguma tentação na área sexual. Existem também aqueles que acreditam que o espinho na carne de Paulo seria uma série de provações, tribulações em sua vida. Já se falou, já se mencionou as perseguições, oposições de inimigos, e até já se falou de uma esposa não convertida que Paulo teria tido. Outros ainda opinaram que o espinho na carne de Paulo seria uma opressão de um demônio, pelo fato de ele mencionar no texto um mensageiro de Satanás. As interpretações são diversas e, para falar a verdade, todas elas não passam de especulação. É claro que algumas possuem muito mais elementos para serem consideradas verdadeiras, mas o fato é que Paulo não diz. A Bíblia não diz o que era o tal espinho na carne, e nós não podemos ir além da Bíblia, só podemos saber aquilo que Deus nos revelou na sua palavra. De qualquer forma, o mais importante mesmo aqui não é saber de que se tratava o espinho na carne de Paulo, mas sim saber que Paulo possuía um espinho na carne. Isso mesmo, Paulo, o grande apóstolo Paulo, o grande fariseu formado aos pés do mestre Gamaliel, Paulo, o grande apóstolo dos gentios, Paulo, o grande herói da fé, esse mesmo Paulo tinha um espinho na carne. E aqui, irmãos e irmãs, a primeira afirmação para ficar gravada em nossa mente, não é porque somos filhos e filhas de Deus, eleitos por Deus, povo de Deus, servos de Deus, não é por isso que estaremos livres de sofrimento na vida. Sofrer
é parte do viver. Não fomos criados por Deus para sofrer, mas por causa da realidade do pecado, sofremos. O crente, o cristão, não está livre de sofrimento. Aliás, Jesus não esteve livre de sofrimento. Paulo, apóstolo, não esteve livre de sofrimento. Paulo foi um grande pregador, um grande missionário, realizou vários milagres, recebeu revelações divinas, foi arrebatado até o terceiro céu, mas não ficou livre de sofrimento. Ele tinha um espinho na carne, algo como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Era um espinho e era na carne, algo que o atormentava, o incomodava, o machucava, o feria. Na vida, não estamos livres de sofrimento. Todavia, se é verdade que na vida não estamos livres de sofrimento, também é verdade que diante dos sofrimentos, em meio aos sofrimentos da vida, nós vamos reagir diferentemente. Diante do sofrimento existem aqueles que ficam passivos, outros se agitam, alguns se conformam, outros ainda se revoltam, se rebelam. Existem aqueles que diante do sofrimento questionam a sua fé em Deus, brigam com Deus. Outros se submetem àquilo que julgam ser a vontade de Deus para as suas vidas. Há pessoas que diante do sofrimento buscam negociar com Deus, dar alguma coisa em troca para Deus, a fim de que Ele remova aquele mal que aflige a vida do sofredor. As reações podem ser as mais diversas diante do sofrimento, inclusive a reação de serenidade, de tranquilidade, de paciência, de perseverança, de fé, de esperança diante do sofrer. Importante é respeitar toda e qualquer reação. Somos humanos. Na hora do sofrimento, as pessoas necessitam muito mais de compreensão do que de julgamento. O apóstolo Paulo tinha um sofrimento, um grande sofrimento. Possuía um espinho na carne. E Paulo reage a esse sofrimento, ele tenta remover essa aflição da sua carne, da sua vida. Ele escreve na segunda carta aos Coríntios: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo pediu a Deus, pediu misericórdia, piedade, solução, uma saída, um livramento. Paulo pediu ao Senhor, rogou a Deus, pediu uma vez, pediu 2 vezes, pediu 3 vezes. E o Senhor Deus não deixou o seu servo sem resposta. Então, ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus sempre responde, mas nem sempre a sua resposta é aquela que nós mais desejamos. Nem sempre a resposta de Deus é aquela que mais nos agrada. Às vezes Deus diz não. Paulo pediu, suplicou a Deus e Deus disse não.
aqui se encontra uma questão muito importante para nós. Como é que nós lidamos com a rejeição, com a frustração, com a negativa de Deus? Como é que nós lidamos com os nãos que nós ouvimos? Por vezes, não aceitamos esses nãos, não aguentamos a frustração, não nos conformamos com a rejeição. E isso começa cedo na vida da gente. Nosso filho pede um brinquedo, nós dizemos não, aí ele se joga no chão, ele chora, faz birra, grita, esperneia, e a gente, para pôr fim ao incômodo que a criança nos causa, a gente sai correndo, vai lá, compra o tal brinquedo para sossegar a criança. E com atitudes como essa, nós vamos ensinando aos nossos filhos a nunca aceitarem, a nunca entenderem um não como resposta. Vamos ensinando a eles que basta gritar, chorar, espernear, se jogar ao chão para fazer o não virar um sim. Isso funciona com muitos pais. Com Deus, porém, as coisas são diferentes. Quando Deus diz não, é não mesmo. Deus não muda a sua opinião, o seu decreto, o seu desígnio. Deus é Deus, não é homem. Deus tem um propósito para as nossas vidas e Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele sabe aquilo que nós precisamos. E por mais que choremos, gritemos, esperneemos, nos joguemos ao chão, o seu não permanecerá um não, pois esta é a sua vontade. Lemos no texto do Evangelho que Jesus fracassou em Nazaré, foi rejeitado pelos seus conterrâneos. Como é que podia ser Messias saindo da insignificante Nazaré da Galileia? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua casa, Jesus foi considerado como um profeta sem honra. O texto que lemos no Evangelho de Marcos se encerra de modo constrangedor, dizendo que ali, em Nazaré, Jesus não realizou muitos milagres. Saiu dali espantado com a falta de fé daquela gente. O milagre pede fé e gera fé. Por isso Jesus não realizou milagres em Nazaré, sofreu uma enorme rejeição em sua própria terra, entre os seus. Essa rejeição foi a marca que acompanhou o ministério terreno de Jesus no seu momento mais difícil. Todos se lembram? Lá no jardim Getsêmani, angustiado, suando gotas de sangue, Jesus pede ao Pai que, se possível fosse, passasse de seus lábios o cálice amargo do sofrimento. E a resposta de Deus Pai foi não. Mesmo inocente, Jesus teria que morrer na cruz pelos nossos pecados. Como Jesus, o apóstolo Paulo também ouviu um não do Senhor e teve que continuar com o seu espinho na carne.
No entanto, se é verdadeiro que diante do sofrimento, por vezes, Deus nos diz não, também é verdadeiro que, junto com o não, Deus nos oferece recursos para lidar com o nosso problema. Paulo pede ao Senhor livramento, pede 3 vezes. A resposta do Senhor para Paulo é muito clara: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, irmãs, nem toda doença será curada, nem todo casamento durará para sempre, nem todo trabalho será bem-sucedido, nem toda viagem será livre de acidente, nem sempre venceremos em nossas batalhas. Isso é uma verdade da vida, dessa vida nossa, humana, limitada, finita e mortal. Mas uma coisa é certa, de uma coisa nós podemos ter certeza: Deus estará ao nosso lado em todas as circunstâncias. Essa é a promessa da sua palavra. Ele estará conosco. A minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por amor de Cristo, quando sou fraco, então é que sou forte. Eis o grande paradoxo do Evangelho: o poder de Deus se mostra na cruz. Ali, onde tudo é fraqueza, se revela o poder de Deus. Ali, no martírio de Jesus, no aparente fracasso do seu ministério, está a salvação da humanidade. Ali, no crucificado, está o ressuscitado. Com o apóstolo Paulo também é assim. Existe um paradoxo em sua vida. Ele, Paulo, é ao mesmo tempo aquele homem em Cristo, arrebatado até o 3º céu, mas também é ele, Paulo, aquele pecador com um espinho na carne, mensageiro de Satanás. O poder de Deus se revela justamente na sua fraqueza. Paulo sem espinho na carne não é Paulo. O poder de Deus se revela na fraqueza. O poder do apóstolo só existe pela graça de Deus que o acompanha em toda a sua trajetória, especialmente em suas tribulações. Como na vida de Jesus, como na vida de Paulo, às vezes Deus põe ou permite que tenhamos espinhos em nossa carne, e se Ele põe ou se Ele permite, só Ele pode tirar. Entretanto, nem sempre Ele tira. Junto com o espinho, porém, vai a graça de Deus, a graça sem a qual não podemos suportar espinhos na vida. Ao lado do espinho vai a graça de Deus, sem a qual não podemos suportar o espinho, como também não podemos crescer em nossa vida cristã. Prezado irmão, prezada irmã, você tem um espinho na carne? Provavelmente tem. Todos temos. São espinhos diferentes, mas são todos espinhos que ferem, que machucam. Você já pediu a Deus para tirar esse espinho de sua carne? E o que Deus respondeu? É importante estar atento à resposta de Deus.
se bem que nem sempre essa resposta é muito clara, nem sempre ela é imediata para nós. Uma coisa, contudo, é certa: junto com o espinho, Deus dá a graça. Foi assim com Paulo. Aliás, algo muito importante. O apóstolo Paulo extraiu de seu espinho na carne um significado para a sua vida e o seu ministério. Ele entendeu que Deus estava lhe dizendo alguma coisa com aquele espinho, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a fim de que eu não me exalte. Paulo concluiu que Deus estava querendo fazer dele um homem mais humilde. É bom quando nós conseguimos tirar lições para a nossa vida dos espinhos que nos são impostos. Eu quero, por fim, deixar com os irmãos e as irmãs uma frase que eu li há muito tempo atrás, frase atribuída ao filósofo, teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard. Com a ajuda do espinho no meu pé, pulo mais alto que qualquer pessoa com os pés saudáveis. Com a ajuda do espinho no meu pé, pulo mais alto que qualquer pessoa com os pés saudáveis. Que Deus assim nos ajude. Cresçamos na vida cristã, aprendendo com os nossos espinhos e lembremos da graça de Deus em Cristo. Cristo que por nós trouxe não apenas um espinho, mas uma coroa de espinhos em sua cabeça. Que a graça de Deus em Cristo Jesus nos baste. Amém. Em resposta à palavra de Deus, nós vamos reservar este momento para intercessão e súplica. É momento de oração. É momento de colocarmos diante de Deus, o Senhor, as nossas dores, as nossas lutas, os nossos sofrimentos, os espinhos que trazemos na carne, colocarmos diante do Senhor as dores deste mundo. São muitas, e é papel da igreja, é ministério cristão interceder em favor do mundo e em favor do trabalho da própria igreja neste mundo sofredor que tanto carece do Evangelho. Nós vamos reservar este momento para intercessão e súplica. Amigos em Cristo, Deus nos convida a considerar as necessidades de nossas irmãs e irmãos, tão caras a nós como nossas próprias necessidades. Amando o nosso próximo como a nós mesmos, ofereçamos nossas petições em nome da Igreja e do mundo.
Ouve nossas orações, ó Deus de poder, e através do nosso ministério de Teu Filho, liberta-nos das garras da morte, para que possamos desejar-Te como plenitude de vida e proclamar Teus atos salvíficos a todo mundo. Amém. Este é o momento do ofertório, é o momento em que colocamos diante de Deus, consagramos ao Senhor as nossas ofertas materiais, os nossos dízimos para o trabalho da igreja, para o sustento da missão da igreja, e também e principalmente é o momento em que nós entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos. Está aí na tela os dados bancários da igreja, todos já estão acostumados a fazer a transferência, o depósito. Se você já realizou a sua oferta neste mês, se você já transferiu o valor do seu dízimo, esse é o momento para consagrar ao Senhor, para agradecer a Deus pelo sustento. Se você ainda não fez isto, você terá a oportunidade de fazer nesta semana. Esse é o momento para colocarmos diante do Senhor as nossas ofertas, o nosso coração, a nossa vida como um todo. E eu quero lembrar aos irmãos e às irmãs, aos membros da nossa igreja, aos nossos amigos, os participantes da nossa comunidade, que hoje é o primeiro domingo do mês de julho, e o mês de julho é um mês especial para a nossa denominação. É o aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Neste ano, nossa igreja completa 118 anos de organização. E como já é tradicional na nossa denominação e aqui também na nossa igreja local, nós realizamos um ofertório especial nesse mês de julho. No término do mês, no último culto deste mês, celebrando o aniversário da nossa igreja, levantaremos a coleta especial do 31 de julho. Como fazemos todos os anos, o mês de julho ele é separado pelo Conselho da Igreja com um desafio especial. Nós estipulamos um alvo de arrecadação e o alvo estabelecido para esse mês é de R$22 mil. Nós apenas alcançaremos este alvo se os irmãos e as irmãs fizerem uma oferta extraordinária, que vá além da oferta do dízimo mensal. Então, nós convidamos a todos, desafiamos a todos, como uma forma de agradecer a Deus pelo aniversário da nossa denominação. Neste mês de julho, nós somos chamados a apresentar, além da nossa oferta regular, uma oferta de gratidão, uma oferta extraordinária. E no término do mês, por ocasião da coleta do 31 de julho, nós vamos dedicar ao Senhor. Nesta hora, convidamos a todos para cantarem o hino 240, primeira, quarta e quinta estrofes. Enquanto cantamos ao Senhor, vamos também consagrando a Ele tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Louvemos a Deus. Tudo a Ti, Jesus, entrego tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
entrego, oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego, quanto gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Oremos, agradecendo ao Senhor e consagrando a Ele as nossas ofertas nesta hora. Deus eterno, nós te louvamos agradecidos pela tua providência, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua companhia nas nossas vidas, junto às nossas famílias, junto à nossa igreja, nesses tempos tão difíceis, tão desafiadores. Nesta hora, Senhor, nós te agradecemos pelo dom maior, o dom da vida, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelo trabalho, pelo nosso sustento material. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo início do período de férias para muitos trabalhadores e também para os estudantes em especial. Nós te agradecemos, ó Deus, por tantas e tantas bênçãos, tantas e tantas dádivas com as quais o Senhor nos tem agraciado de forma tão generosa. Se aqui estamos, é pela tua graça. Se até aqui chegamos, foi com a tua ajuda. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão nesta hora. A ti dedicamos, tudo entregamos ao Senhor, a começar pela nossa vida, o nosso coração, nossos dons, talentos, inteligência, o nosso tempo. Queremos dar ao Senhor o nosso melhor e também, ó Deus, as nossas ofertas materiais para o sustento da tua causa, da tua igreja, da obra aqui neste lugar. Recebe, Senhor, tudo isto que dedicamos, que consagramos a Ti, e permita que sejamos sábios para bem administrar estes recursos para o trabalho da Tua igreja, para o engrandecimento do Teu nome aqui nesta região da cidade de São Paulo. Deus eterno, nesta hora também, colocamos no Teu altar, entregamos nas Tuas mãos os nossos espinhos, as nossas dores, as nossas lutas, os nossos sofrimentos. Tu conheces, ó Deus, as nossas vidas e sabes daquilo que enfrentamos, os desafios, as dificuldades. Nas Tuas mãos colocamos os enfermos da Tua igreja. Nas Tuas mãos, Senhor, nós colocamos aqueles que estão enlutados. Nas Tuas mãos, Senhor, nós colocamos aqueles que estão se recuperando de enfermidade. Nas Tuas mãos, aqueles que estão desempregados. Nas Tuas mãos, nós encomendamos aqueles que estão
cabisbaixos, desesperançados, aqueles que estão necessitados de ânimo, de renovação de forças, dá, Senhor, que a tua graça acompanhe cada um dos irmãos, das irmãs, das nossas famílias, daqueles que estão mais necessitados, mais carentes do teu auxílio. Fica conosco, Senhor, continua caminhando ao nosso lado, sustentando as nossas vidas e a nossa igreja. Nós te agradecemos e te pedimos por Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Amém. Irmãos e irmãs, esta é a mesa do Senhor e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição espiritual. A mesa é do Senhor, o convite é dele também, para todos aqueles que foram batizados com água em nome da Trindade. Todos aqueles que têm a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, todos aqueles que estão em paz com Deus e com a Igreja, todos aqueles que se sentem carentes da graça, do amor de Deus, são convidados, são chamados, são bem-vindos a este banquete espiritual. Naquela última ceia com os seus discípulos, antes de partir o pão, antes de distribuir o cálice com o vinho, o Senhor Jesus rendeu graças ao Pai. Ele proferiu a bênção sobre os alimentos e depois eles participaram daquela comunhão. Nós faremos assim também. Nós vamos proferir a oração eucarística e depois da oração do Senhor nós vamos participar desta comunhão com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. Oremos. O Senhor esteja com os irmãos e as irmãs. E também com o irmão. Elevem os corações a Deus. Ao Senhor os elevamos. Rendamos graças ao Senhor nosso Deus. É justo, bom e belo louvarmos a Deus e render-lhe graças. É verdadeiramente belo, bom e justo, sempre e em todo lugar, que te rendamos graças, ó Pai onipotente, pois tu criaste os céus e a terra e tudo que neles há. Tu nos fizeste a tua própria imagem e por maneiras incontáveis nos proporcionas constantes provas de teu cuidado paternal. Nós te louvamos por Jesus Cristo, a tua própria palavra encarnada, que enviaste ao mundo para afastar as trevas e nos chamar da escuridão para a tua maravilhosa luz. Portanto, Senhor, juntamente com coros de anjos e teu povo que em todo tempo e lugar não cessa de glorificar-te, nós te adoramos, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Toda glória te pertence, ó Pai Santo, porque tu amaste o mundo de tal maneira que deste o teu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ele assumiu a nossa natureza humana, morrendo na cruz por nossa redenção.
como o sacrifício perfeito pelos pecados do mundo. Louvamos-te, porque na noite em que foi traído, nosso Salvador nos legou este sacramento, ordenando que fosse por nós celebrado como memorial perpétuo de seu sacrifício até sua segunda vinda. Portanto, ó Deus, tomamos este pão e este vinho com alegria e te rendemos graças conforme Cristo nos mandou. Lembramos da sua morte, proclamamos a sua ressurreição e aguardamos a sua segunda vinda. Deus de toda graça, derrama teu Espírito Santo sobre nós, para que estas tuas dádivas de pão e vinho sejam para nós a comunhão do corpo e sangue de nosso Senhor, e para que sejamos unidos com Cristo e Ele conosco. Assim como este pão é para nós o corpo de Cristo, envia-nos como corpo de Cristo para o mundo. Enche o nosso coração, ó Deus, com a presença radiante de Cristo, para que nossas vidas revelem o seu amor neste mundo de desamor. Conserva-nos fiéis no teu serviço, até quando Cristo vier de novo, e nos sentarmos à mesa com Ele e todo o seu povo, na alegria do teu reino. Por teu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na tua santa Igreja, toda glória e honra te sejam dadas, ó Deus Todo-Poderoso, agora e para sempre. Amém. Agora façamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças como fizemos. Então, ele partiu o pão. E depois de ter partido, ele distribuiu, deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De igual modo, depois de haverem ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele rendeu graças, distribuiu o cálice aos discípulos e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei, fazei isto em memória de mim. Eu digo a vocês que não vou mais beber do fruto da videira, até que eu venha provar dele novo no reino do meu Pai. Nesta hora, irmãos e irmãs, nós vamos participar desta comunhão, a comunhão da Santa Ceia do Senhor. Enquanto será entoado o hino que está anunciado aqui na nossa ordem litúrgica, os irmãos, as irmãs aí em suas casas devem distribuir também os elementos da Santa Ceia, o pão, o cálice, para todos os que vão participar. Aqui também será feita a distribuição dos elementos
E depois do cântico do hino, nós vamos participar juntos desta comunhão. Louvemos ao Senhor. Será possível esquecer que, sendo tu, Senhor, vieste ao mundo para ser o servo sofredor? Será possível esquecer o teu amor, Senhor? A tua graça em conceder perdão ao pecador. Será possível esquecer a grande salvação que tu vieste nos trazer por tua compaixão? Estamos hoje a celebrar em santa comunhão a tua morte singular para nossa redenção. Todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que vocês beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Oremos. Deus de toda graça, na mesa do Senhor Jesus, tu nos renovas com o pão da vida. Faze com que este alimento nos sustente no amor e nos ajude a servir-te, servindo o nosso semelhante. Pedimos-te em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Assim, alimentados pela palavra e por este sacramento, tenhamos a paz do Senhor na nossa vida. Aqui nós não vamos nos abraçar, mas aí na sua casa você pode abraçar, cumprimentar o seu irmão, a sua irmã, o seu querido e declarar
as palavras do Shalom, né, da paz de Deus na vida da sua casa, na vida da sua família. Que Deus, assim, nos abençoe. A paz de Cristo, né, a todos os irmãos, a todas as irmãs. Vamos ouvir a palavra de envio, a palavra que nos anima para a caminhada no mundo. Este é Deus, o nosso Deus para todo e sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Saiamos fortalecidos pelo Senhor para darmos bom testemunho do Evangelho no mundo. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Recebamos a bênção. Que o amor de Deus vos guarde, que a alegria de Deus vos inspire, que a paz de Deus vos envolva e que a coragem de Deus vos sustente. E que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos e irmãs, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Amém, amém, aleluia, amém, amém.
Damos graças a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs. Que bom que vocês estão participando conosco desta celebração do Dia do Senhor. É muito bom tê-los sempre aqui com a gente. Participem sempre, acompanhem os conteúdos que colocamos nas redes sociais da igreja. De forma especial, nosso agradecimento àqueles que visitam a nossa igreja neste dia, na página do Facebook, no YouTube, aqueles que não são membros da nossa comunidade, mas nos acompanham nesta hora. Que Deus os abençoe. Assim que possível, venham novamente, participem de novo, venham fazer uma visita à nossa igreja. Que o Senhor os acompanhe, uma abençoada semana na companhia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.